Acho que não. Não. Não vai ser mais disso. As outras vezes foi 1 hora, né? No outro encontro nosso. Tá. E daí a gente tem que se lembrar no final Não parece um modo em que aparece toda a galeria de pessoas, então vai aparecer sempre quem estiver falando, tá? Uai, o que aconteceu? Ah, tá. Tá aparecendo para vocês? O slide apareceu. Ai. Então tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá bonitinho para vocês, assim? Tá bem bacana a resolução. Tá, maravilha. Tá bem tranquilo. Tá, Deixa eu só ver. Tá, eu tô gravando. E o que eu queria dizer é que no final a gente tem que se lembrar de definir a leitura, né, para o nosso próximo encontro. Pro próximo, eu tenho umas ideias até, não sei se... Eu também acabei ficando com várias ideias, porque esse livro dá várias ideias, né? Porque ela reverencia muitas outras autoras. Muita gente, Então, tá, vamos lá. Então, esse é o livro, né? Françoise Vergès. É uma feminista, uma autora, né? Uma cientista política francesa, também historiadora, que nasceu na França e cresceu nas Ilhas Reunião, se eu não me engano. Estava lendo aqui cresceu na Ilha Reunião. Então, esse livro eu acabei sugerindo, assim, porque era um livro que eu já tinha comprado, e era uma autora que eu já tinha entrado em contato, né, só que eu ainda não tinha conseguido ler o livro todo. Então, fiquei muito feliz, assim, porque foi um livro surpreendentemente bom e que me abriu para muitas coisas, assim, acho que vocês também, né? Ela... porque é comum, né, para quem está mais inteirada, né, da discussão feminista, de pensar, né, em como existe assim um feminismo branco que não reconhece, né, toda um setor, né, todo um grupo de mulheres que não faz parte de uma elite branca e todos os seus privilégios. Então, e ela coloca isso de uma maneira muito, né, esclarecedora, porque ela vai fazendo uma revisão, né, histórica do surgimento do feminismo na Europa e de como ele foi sendo, né, foi acompanhando o movimento colonizatório, né, pelo mundo, né, a colonização da América, colonização da África, colonização da Ásia. Então, ela trata muito do tema da escravidão, muito do tema do cuidado, né, do trabalho feminino de cuidado, né, de limpeza, de cuidado com crianças, enfim, de cuidado com o mundo, né, de limpeza dos espaços para que os profissionais ocupem aqueles espaços, né, as mulheres invisíveis que limpam tudo antes das pessoas ocuparem a cidade. Eu achei muito interessante isso. Então, e eu acho assim que um ponto que me pareceu central assim é que a gente ouve falar muito de feminismo decolonial, né? Precisamos trazer uma crítica do sul global, precisamos combater o eurocentrismo, precisamos construir o nosso próprio conhecimento, nós que não fazemos parte do epicentro europeu, né? Mas eu acho que nunca ficava claro contra o que nós, né, quem se preocupa com o decolonial tá lutando, né? E eu acho assim que ela identifica, né, o inimigo comum, né? E esse inimigo tem um nome feminista também, que é o feminismo civilizatório. Né? Eu entendo assim que o argumento todo dela é de que existe um feminismo civilizatório
que é um produto, né, do capitalismo, da ordem liberal, e que não é um feminismo que está disposto a libertar as pessoas né, libertar a humanidade, vamos dizer assim, de uma ordem institucional que é racista, que é violenta, que é excludente, né? Então, eu acho assim que o argumento principal dela do livro é esse, né? De que esse tem um nome querido, né? Ai, que lindo, feminismo, né? Que é uma coisa que, enfim, está na moda, né? Mas a questão é que o fato de ser civilizatório é horrível, é horrendo e perpetua todas as atrocidades que esse mundo já viveu, né? Das grandes desigualdades entre os continentes, da desigualdade de renda, da exploração dos países colonizados, né? Dos problemas ambientais, enfim, né? É ultra complexo o assunto. Mas, então, aqui eu botei, né, o índice, nesse primeiro slide eu coloquei o índice que ela coloca ali, e essa edição é muito legal, né, porque tem um prefácio da Flávia Rios, se fala muito na Marielle, né, e a própria Françoise Vergès, ela, ao longo do livro, ela cita, né, as políticas, né, de extermínio aqui no Brasil, né, de assassinato de uma vereadora negra e queer, né, como foi a Marielle. Então, ela vai denunciando, né, ela vai construindo assim uma rede para mostrar como essas atrocidades continuam, apesar desse feminismo, né, civilizatório que aí está, que não consegue dar conta dos problemas mais sérios, né, que a gente enfrenta. Bom, então aqui eu selecionei alguns pontos assim que eu achei interessantes para a gente, né, para eu mencionar. Depois a gente vai discutir nós todas. Eu achei muito legal isso que ela fala, né? Ela se propõe a valorizar obras críticas dos feminismos do Sul global. E outra questão que ela salienta, né, que ela reforça, é que a gente precisa aprofundar o nosso conhecimento sobre essas trocas que ocorrem no Sul global, né? Trocas culturais, trocas de técnicas, que isso é um tema que ainda é muito pouco explorado, né, no campo do conhecimento. Ela vai expor, né, as traições do feminismo ocidental, né, e essa falsa inocência do feminismo branco, que eu acho que é uma coisa muito legal assim da gente discutir. Tem uma autora que se chama Grada Quilomba, ela é artista também visual, e ela tem um livro que se chama As Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Eu acho, ela nasceu em Portugal, mas ela é de origem, ela é negra, né? Enfim, daí ela vai construindo assim, ela vai narrando como ela se constituiu, né? Ela tem toda uma formação em psicanálise, é muito interessante como ela fala da branquitude, né? E de como essa branquitude não é nada inocente, né? E como ela oprime. Ela vai falar, né, dos epistemicídios, né, da necessidade de se fazer justiça epistêmica, ou seja, né, o epistemicídio é aquele movimento de destruir o conhecimento que não tem uma matriz eurocêntrica. Então, né, esse movimento dela de exaltar, né, de colocar ênfase nos feminismos do Sul global vai justamente no sentido de promover uma justiça epistêmica, né, de mostrar como existem outras pessoas, né, que não vão compactuar com toda uma história que possibilitou a ascensão, né, de uma matriz, de uma epistemologia eurocêntrica, vamos dizer assim.
né, que é uma atriz que vai se basear na colonização da América, da África, né, da exploração, na escravidão. Então, ela coloca isso de uma maneira assim muito, muito evidente, né, de como as condições são muito desiguais, né? E por fim, daí na segunda parte do... Como é que resolve? Em alguma exposição deve ter essa foto. Até pensei naquela conhecida acertura dentro do museu, mas não achei foto daquele. Eu vou desativar ali, porque eu estava com o microfone ligado. Tá. Ela vai falar do feminismo civilizatório, que é justamente esse feminismo que vai... ele não vai olhar, né, para grande parte do mundo, né, para grande parte das mulheres, para grande parte das pessoas que sofrem uma série de opressões, que sofrem violências, que são, né, excluídos, que são explorados. Então... E daí na página 58, né, ela fala da necessidade, né, da recusa da escravidão. Deixa eu só voltar aqui. Tá. Na primeira eu vou passar um pouquinho. Acho que fica mais na... ela vai falar da pedagogia decolonial crítica, né? Que é um tema que a Bell Hooks também vai desenvolver por uma outra linha, mas ela desenvolve um argumento da pedagogia crítica, né? Que é uma pedagogia que precisa reconhecer o racismo, as exclusões, né? Esse seria o argumento principal. Assim. E ela fala da necessidade de ter, então, essa abordagem multidimensional, que é considerar uma diversidade de fatores de opressão. Agora eu perdi aqui a parte que ela fala, assim, vai citando uma série de fatores, mas, enfim, né, tem a questão, né, o Estado e capital, justiça reprodutiva, justiça ambiental, crítica da indústria farmacêutica, direito das migrantes, das refugiadas, e fim do feminicídio, a luta contra o antropoceno, capitaloceno racial e luta contra a criminalização da solidariedade. Então, todas as questões que fazem parte dessa pedagogia decolonial. E daí ela vai mencionar, né, como essa abordagem multidimensional é importante, né, e daí ela cita um exemplo de um livro que ela já escreveu, e eu li uma resenha sobre esse livro há algum tempo atrás, e é muito interessante, assim, né, porque ela cita um episódio, né, da Ilha Reunião, nos anos 70, onde houve, por parte do governo francês, uma prática de esterilização forçada em diversas mulheres, né, da ilha, que eram mulheres, né, negras, na sua maioria. Enfim. E além, né, de existir essa prática de esterilização forçada, porque diziam para elas que é um procedimento médico, uma consulta gratuita, era feita, então, a esterilização sem o seu consentimento. Né? Houve um escândalo, porque, além de ser uma política, né, de Estado, houve também desvio de verbas por parte de médicos que atuavam na Ilha Reunião. Então, houve um escândalo, né? E nesse livro que ela publicou, que está aqui, né? Está em francês, né? O Ventre das Mulheres, Capitalismo, Racialização e Feminismo. Ela mostra como o feminismo francês, né? O feminismo branco, MLF, né?
que era muito ativo nos anos 70, de como ele não se posicionou sobre isso. E daí, o argumento de que não se sabia desse tema não fechava, não batia, né? Porque no mesmo jornal que foi publicado uma matéria de denúncia desse desvio do governo, né, e dessa prática, uma feminista pertencente ao MLF tinha a sua coluna, né, de semanal, enfim. Então, não se poderia dizer que não se sabia, né, desse escândalo. Só que as feministas do MLF preferiram não se posicionar quanto a isso, né, quanto à esterilização de mulheres negras em território francês, né? Ilha Reunião é território francês. Então, a abordagem dela nesse livro relata, né, esse caso, que eu achei legal de trazer. Bom, ela vai falar, né, da recusa da escravidão, né, que isso seria, né, um princípio do feminismo decolonial, e que né, e o feminismo civilizatório não está preocupado com isso necessariamente. E daí eu achei interessante porque ela vai falar ela vai citar uma série de autoras, né, autoras e personalidades francesas que a gente ouve falar, né, por exemplo, a Olympe de Gouges, que foi uma personalidade muito importante na história do feminismo francês, e eu falo bastante dela nas aulas que eu já dei. E aqui ela traz uma informação que é bem, né, enfim, a gente fica pensando, porque não tem essa capacidade de fazer essa crítica, né? Mas a Olympe de Gouges, além de publicar, né, uma cartilha que era criticando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, ela publicou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E um pouco tempo depois ela foi guilhotinada porque ela era uma pessoa assim, né, execrável naquele momento de fazer críticas desse nível. Ela se tornou muito, muito famosa por uma peça que ela escreveu, né, que era Zamora e Mirza, ou Feliz Naufrágio, né? E aqui na página 58, a Vergès, ela vai dizer, né, que nessa peça, a Olympe de Gouges, ela vai atribuir um papel principal para a Mirza, e essa é uma pessoa branca, né? Seria essa Mirza que permitiria a emancipação dos negros da escravidão. E então, depois de correções exigidas pela Comédie Française, né, passou-se a chamar, né, a escravidão dos pretos ou o Feliz Naufrágio. Então, isso é um dos exemplos que ela vai citando de como, né, a produção europeia ela coloca brancos como sendo salvadores dos negros oprimidos e escravizados, né? E em um outro momento, ela também cita uma autora que eu já trabalhei, né, que é Hubertine Auclair. E essa Hubertine Auclair, ela foi muito famosa, assim, porque ela foi a primeira mulher a reivindicar o direito ao voto na França. Então, ela é tida, né, como uma personalidade muito importante na história do feminismo francês. E daí ela publicava muita coisa, né? E tem essa revista que ela publicou, que a Vergès vai citar na página 64, que é justamente aqui. Eu vou ler a nota para vocês, tá? Que é justamente dessa capa. Auclair era uma feminista republicana civilizatória. Em sua obra Les Femmes Arabes en Algérie, né, As Mulheres Árabes na Argélia, 1900,
ela defende a assimilação colonial contra um colonialismo do desprezo e contra a crueldade dos funcionários. Ela afirma que os árabes desejavam ser assimilados e que o sonho das muçulmanas era ser como as francesas. Esse texto orientalista reúne os elementos do feminismo civilizatório colonial. Um pouco de etnografia e de sociologia turística, clichês sobre a personalidade resignada dos árabes, a poligamia e o casamento árabe, que é um estupro de criança. Para Auclair, as mulheres francesas, que por sua condição eram próximas aos árabes, estavam bem mais posicionadas para estudá-los. Bom, e daí na segunda parte, ela vai continuar com esse argumento, né? Ela se foca muito na França, pela França ter toda essa uma ligação, né, forte com Argélia, e a partir disso que a questão da laicidade se torna muito forte, né, no século XXI. Ela identifica que esse argumento da laicidade é uma maneira assim de desprezo de outras culturas, né, que tenham outras religiões. Então, todos os debates, né, sobre proibição do uso do véu nas escolas, na França, depois proibição do uso da burca, né, e do niqab em espaços públicos, e mais recentemente, em 2016, teve a proibição do burkini, né, e sempre com que seria assim, mulheres muçulmanas que não estão à vontade para usar um biquíni na praia, elas usam uma roupa comprida, né? Enfim, tem muita gente que usa isso, né? Mas daí teve uma série de prefeitos do sul da França aprovaram leis que proibiam o uso do burkini na praia, porque seria, enfim, era um atentado à liberdade das mulheres, porque as mulheres estavam sendo forçadas a usarem o burkini, ou, enfim, inclusive tem um movimento da mídia de, por exemplo, de dizer que uma moça francesa estava se bronzeando de biquíni em casa e foi atacada por árabes, né? Então, o argumento é sempre esse, assim, dizer, olha como são os árabes, eles são todos assim, então a gente tem que proibir que eles continuem a ter as suas práticas, porque as suas práticas vão contra a liberdade, né? Então, contra a liberdade individual, né, que, enfim, é a grande questão aí do liberalismo, né, essa liberdade individual que não preza pelo coletivo, né? Então ela vai indicar, né, como na França o feminismo civilizatório está super institucionalizado, e finalmente ela vai falar da questão da necessidade de politizar esse cuidado, né, que as mulheres racializadas são elas que estão são encarregadas no mundo desse cuidado, de limpar os lugares, de cuidar dos outros, e de como elas se sacrificam por isso, de como elas não são reconhecidas, de como elas são mal pagas. E eu achei assim bem forte, né, essa última comparação, né, que ela fala, né, o desgaste dos corpos, o desgaste dos corpos dessas mulheres racializadas, né, e uma analogia a essa economia do lixo, né, uma economia que produz muitos dejetos, que produz muito lixo, e que, por consequência, também produz seres humanos que são descartáveis, que são como lixo, né? Enfim, ela termina o livro assim, ela fala, né, depois, para finalizar um pouquinho mais otimisticamente, ela vai falar, né, da necessidade de reconexão com a potência de imaginação do feminismo, mas, enfim, né, eu acho que ela faz um quadro uma leitura muito, muito importante, muito, né, visível para a gente, né? A gente entende os argumentos dela, a gente vê esses argumentos, né? Quando a gente está vivendo, quando a gente está nos lugares, a gente vê essas desigualdades e essa racialização. Então é isso que foi o que eu preparei, mas acho que agora a gente pode debater um pouquinho.
Tô chateada que perdi esse último slide. Tomar no cu, internet. Mas, enfim. Só para começar com um pouco de revolta. É que tem onde levantar a mão aqui. Eu acho que tem, será que não? Agora já tô falando igual, né? Não acho. Cadê? Deve ser. Levanta aí que a gente tá vendo. Nos fotinhos aqui, mais à direita inferior. Eu só queria falar duas coisas que eu achei, na verdade, três coisas que eu achei muito marcantes para mim nessa leitura, além de tudo que a Helena já falou, que acho que são coisas que dialogam muito com uma experiência mais básica e inicial de feminismo, que a gente vai depois refinando, enfim, descolonizando, né? Que são a ideia de que não existe, de que mulher não é uma categoria política, que isso por si mesmo é uma construção ideológica liberal, né? A coisa de não entender o feminismo por ondas e por gerações, porque isso também é uma construção narrativa ocidentalizante, porque não considera as ondas e gerações das pesquisas das mulheres do Sul global e das reivindicações revolucionárias das mulheres do Sul global. E a terceira coisa é a recusa das mulheres brancas de se entenderem como brancas e de utilizar o fato de serem feministas para justificar que não são, então, racistas ou colonialistas, ou enfim, né? Tipo, como se fosse uma etiqueta de salvação, assim, não, mas se eu sou feminista, eu não posso ser, ao mesmo tempo, opressora e enfim, racista, etc. Isso ela fala em diversos momentos, que é de como mulheres brancas utilizaram esse argumento para tentar se livrar de acusações de outras mulheres, né? Eu acho que usa um exemplo de uma feminista francesa que fez uma publicação no Facebook, alguma coisa assim, não lembro exatamente agora, sobre os burquinis, né? E que defendeu dizendo, mas como eu sou feminista, eu quero que elas sejam livres, essa é a minha justificativa, né? E como isso apaga toda uma série de outras questões atravessadas nesse desejo de salvação da outra, que na verdade é uma imposição de uma forma de ver as coisas, né? Eu acho que essa é uma discussão super sensível, inclusive que a Helena trabalhou no mestrado dela, né, Helena? Sobre o uso a proibição do uso do véu e o que isso significa com relação à libertação, na libertação das mulheres. Eu não sou particularmente adepta do relativismo cultural extremo, que é tipo, aceitamos qualquer coisa porque é da prática cultural de um determinado povo. Inclusive, isso é uma discussão que é muito cara para mim, já que eu trabalho com direitos culturais. Mas realmente existe um ranço nesse feminismo liberal branco de querer impor uma única concepção de liberdade e de expressão individual. E, inclusive, eu senti isso na pele já. Eu lembro de uma marcha que a gente teve em Porto Alegre, que acho que era naquela época, 2014, por aí, 2015, contra a violência contra a mulher. E aí tinha diversas meninas de topless, enfim, pintadas, seminuas, etc. E eu lembro que uma menina chegou para mim, porque eu estava vestida enfim, com roupa normal, e disse que eu era muito pudica, porque que eu não estava sem a roupa, sem a blusa, porque, enfim, estava me escondendo, sei lá. Então, assim, isso é uma desconstrução também que tem acontecido, eu acho, nos últimos anos, porque parece que até uns 10, 20 anos atrás, sei lá, isso nem passava pela nossa cabeça. A gente estava tão imersa nessa ideia de que só existe um feminismo, ou enfim, de que por ser feminista já basta, né? Que essas questões, elas tocam numa ferida, assim, importante da gente mexer mesmo. Essas concepções que a gente acaba repetindo de tanto ler, e que, na verdade, são redutoras de uma luta que é muito maior, muito mais complexa e muito mais diversa do que parece, né? Só isso.
Vó, a minha voz está para falar, eu acho. Eu não sei. Posso falar? Claro. Bom, Por favor. Eu acho que eu vou botar um pouco de água fria nessa leitura da Françoise. A primeira coisa que eu vou dizer, achei o livro extremamente importante. Ela levanta muitas questões que a gente sempre trabalhou. A minha crítica é exatamente na contradição. Na medida que ela questiona, e questiona muito bem todo esse feminismo civilizatório, na minha avaliação, ela é completamente embebida desse processo civilizatório, porque a crítica dela é a partir de uma francesa. E quando ela faz uma comparação da esterilização que houve na Ilha Reunião, ela não sabe de todo o processo que nós, mulheres aqui no Brasil, fizemos contra a esterilização do Kissinger. Isso era uma política dos Estados Unidos sobre a questão da esterilização como uma política de controle de natalidade. E, em cima desse movimento de nós mulheres, eu digo nós, porque foi um movimento de norte a sul no Brasil, surgiu o PAISME, Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que foi e é uma das políticas mais importantes públicas que nós, de uma maneira ainda não completa, conseguimos introduzir na pauta feminista. A segunda crítica que eu faço a ela é que ela coloca a questão várias vezes como se fosse uma luta de negras, de pretas. E isso não é verdade. A luta das mulheres no Brasil não teve só a questão negra. Acho que sim, é importantíssimo, e a Bell Hooks, neste ponto, é muito, muito importante, e, portanto, citar a Bell Hooks e a Angela Davis é mostrar só que a questão não é só sul-sul, porque as duas são do hemisfério norte. Então, eu acho que ela tem uma tendência a pontualizar demais. Isso seria a minha crítica que eu faço a ela. Nós, mulheres, sempre tivemos os nossos, eu diria, erros, mas, ao mesmo tempo, acertos, quando, num determinado momento, a gente teve que pontualizar demais. Mas tem um momento que tu tem que relacionar isso. Essa menina última que falou, que eu não me lembro, não sei o nome, ela coloca uma questão que, para mim, é muito, muito cara, que é a questão do relativismo cultural. Quando as mulheres da Algéria queriam ser igual às francesas, é evidente que elas se lembravam que as francesas não eram, na sua família, tratadas igual a que elas eram tratadas na sua família. Então, querer ser uma vida melhor, eu não acho que isso é uma questão de se submeter, é uma questão de almejar direitos para a sua vida melhorar. E a quarta questão que eu faço críticas a ela, quando ela esquece, não é que ela esquece, e por isso que eu digo que ela é francesa e coloca tudo ao ponto de vista francês, do que foram os movimentos emancipatórios que não eram só raciais, eram de uma maneira que a Kusikanski coloca bem, de uma mestiçagem, e esse é um tema, para mim, extremamente novo, para a minha elaboração teórica do que é o feminismo. Acho que a mais importante leitura que eu fiz sobre essa questão de novidade para mim é a questão da mestiçagem. E aí vejo nós mulheres, só para finalizar, 4 grandes movimentos de mulheres que não era uma questão racial, era uma questão, sim, de mulheres.
independente de brancas, negras, mestiças, sei lá o nome que se quiser dar. O primeiro eu já citei, que é a questão contra a esterilização. A segunda, sindical. O símbolo das mulheres rurais é a Margarida Alves, que não é negra. Eu acho que a questão da negritude é fundamental. Vejam bem o que eu estou querendo dizer. Só que eu acho que a gente não pode continuar se pontualizando só na questão racial. A terceira questão, que eu acho que ela ignora, e aí eu fiquei meio chateada, quando ela diz que não aprendeu muito, não viu muita coisa na Simone de Beauvoir. Esquecer que movimentos libertários teve, sim, o papel de homens, teve, sim, o papel de brancos, teve o papel de negros. Então, não é uma questão simplesmente racial e só de classe. Cuba foi libertada sob uma bandeira. Quem levantou? Fidel Castro. É só conhecer um pouco a história do Fidel Castro. Mas ele pegou uma bandeira que não foi ele que construiu. Eu só estou tentando, de novo, relativizar. E a quarta questão, que para mim é muito complicada, e eu não consigo resolver isso bem, quando tu vê toda essa questão da sexualidade. E aí, um dos grandes movimentos das mulheres no Brasil foi a questão do ECA, da construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque as crianças, muito cedo, destinadas à prostituição. Eu fico por aqui porque eu acho que é uma questão extremamente importante, mas eu sempre me assusto quando a gente fica presa a um pensamento teórico, que eu acho que não é o caso nosso, mas eu só estou trazendo de novo à tona isso. Então, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, sobre algumas questões parecidas, assim, quando eu estava lendo, porque, para mim, eu fiquei com a impressão que, às vezes, ela coloca... É porque eu acho que ela tem uma leitura muito radical, no sentido de, tipo assim, ou é tudo ou é nada, um pouco, assim. Eu achei que, tipo, ela tem uma visão que o feminismo tem que ser bem integral, foi a minha impressão, pelo menos. E outras, digamos assim, versões de feminismo que não atendem a todas essas demandas transversais, de certa forma, são desvalorizadas, assim. O que eu acho que é um tema interessante, assim, para discutir, mas não sei. Mas ela, né, ela coloca muito assim, o feminismo decolonial, ele está de acordo com todas essas bandeiras, e tem uma coisa bem normativa, assim, ele é assim, ele tem que ser assim, e em alguns momentos eu achei que isso fica meio polarizado também, talvez. E essa referência é até uma questão que eu estava pensando, assim, porque eu acho que às vezes eu fico meio em crise porque a gente fica lendo textos que também passam por esse crivo europeu ou americano, e a gente, tipo, isso que eu ia falar no início, quando a Helena falou, eu tinha pensado que a gente poderia tentar fazer a nossa próxima leitura, talvez, da Lélia Gonzalez, porque eu acho que seria legal pegar uma autora brasileira, assim, tipo, para a gente também não ficar só procurando autoras que vêm desse norte, né? E poder pensar mesmo, assim, também quem são as autoras brasileiras que às vezes já estão falando sobre isso há 40 anos, e que muitas vezes a gente não conhece, e a gente conhece mais a literatura internacional
do que a produção mesmo que está sendo feita, né, na América do Sul, na América Latina, no Brasil. O que eu achei muito interessante que ela colocou, assim, para mim, é que ela coloca uma crítica em relação ao feminismo, que eu acho que é uma crítica à modernidade de uma forma geral, né? Essa ideia de que a modernidade ela vem de um projeto de que existe um tipo de saber que é mais válido do que os outros, que é legítimo, e nesse movimento ela deslegitima uma série de saberes e uma série de pessoas, populações, e não apenas no discurso, mas também realmente com o uso da violência física também, né? Isso vem em um movimento que é de legitimação de um discurso no lugar de outros, assim, né? Certos saberes são mais valorizados do que outros, assim. Então, eu não sei muito bem, na verdade. São só algumas questões que eu fiquei pensando, assim, que eu achei muito interessante, assim, até essa questão, né, da Olímpia de Gouges, não sei muito como fala o nome dela, mas você vê como que mesmo não é dizendo que aquilo não tem um valor, ou tipo, vamos perseguir, tipo, essa mulher, assim, eu acho que é entender como o próprio feminismo surge dentro de um projeto de modernidade que tem uma série de limitações e questões que têm que ser problematizadas, que não dá para a gente endeusar e falar, ai, que perfeito, a gente tem que entender que aquilo tem limitações que estão ligadas também ao momento histórico, ao grupo que produziu aquilo, mas que se a gente também não olha para essas limitações, a gente fica dentro desse formato de saber sem se haver com as opressões, né? Que às vezes ele está criando, assim, não sei, ou legitimando, enfim, mais ou menos. São algumas questões que eu fiquei pensando, assim, sobre modernidade de uma forma geral. E essa sugestão, a gente talvez de leitura, né? Da Lélia Gonzalez ou de alguma autora brasileira, ou sul-americana, eu quase não conheço, para ser sincera. Então, se alguém tiver sugestões, seria bem legal, né? Eu acho. É isso. Eu particularmente compartilho dessa sensação que a Kanda mencionou sobre, assim, agora a nossa segunda leitura, né, de a gente já poder entrar, assim, com uma leitura de uma autora brasileira. Eu senti falta, né, eu tenho alguns livros aqui da Flávia Biroli, mas eu gostaria de ter outros também, recomendações em relação, inclusive, a, por que não, mulheres negras, né, para a gente conseguir entender, sim, essa leitura aqui da nossa realidade, e mais de uma, inclusive, não somente uma autora, né? Que a gente possa diversificar um pouco mais e trazer mais para a nossa realidade. Mas eu vejo também que a recomendação desse livro para o nosso grupo, ele nos traz uma oportunidade. Claro que há limitações, é um sujeito, né? Um sujeito localizado no tempo e espaço, e é claro que vai haver limitações, né? Em relação à perspectiva dessa autora. Mas a oportunidade que eu vejo é que ela traz de uma forma muito clara como que o discurso, né, do feminismo, vamos dizer, esse feminismo que ela chama de civilizatório, ou, enfim, pode ser lido como branco também, né, pela forma que ela faz essas dualidades, ela acaba fazendo polarizações, e isso é um pouco realmente mais enfim, eu acho que tem suas críticas, né, de fazer sempre polarizações, a realidade é muito mais complexa, né, que isso. Mas eu acho interessante a oportunidade de a gente pensar como ele vem, podemos, muitas vezes, estar sendo instrumentalizadas, né, pelo capitalismo e de forma a dominar, né, mais a outras falas que vêm sendo invisibilizadas, né. Ela é muito forte nesse ponto. É o ponto realmente que eu concordo com o ponto central dela. E eu vejo como uma oportunidade de a gente conseguir, assim, enxergar essa questão estrutural, né, marxista, muito mais forte no discurso dela, do que outras autoras que passam muito pelo interseccionalismo, que já vem, né, sendo um conceito conhecido nosso, mas ela vem muito forte nessa questão da instrumentalização do capitalismo, né, pelo capitalismo, do discurso feminista. É um pouco agressivo no início, quando a gente lê, a gente, né, pensa, poxa,
tão forte assim. A gente sabe que mas eu vejo que ela traz isso com muitos exemplos, né? Então, nos traz a reflexão em relação a esse ponto. Enfim, novamente, a questão da a politização do cuidado, né? Hoje a gente é Dia das Mulheres, e a gente sabe que as primeiras mensagens que a gente recebe são exatamente associando a mulher, né, a politização do cuidado, mulheres cuidadoras, né? E às vezes aí eu vejo uma oportunidade, né, de a gente estar lendo e discutindo esse livro hoje, de já contra-argumentar nesse sentido, né, de trazer outras leituras aí, que eu acho que é a contribuição que esse livro nos traz, de forma muito clara. No início do meu estudo em ciência política, eu tive uma professora, Astrid, que ela trazia leituras que eu achava bem interessantes em relação a mostrar como o feminismo, como qualquer grupo, ele é heterogêneo, né? E você tem dominações dentro do próprio movimento. Mas ela não trazia dessa forma tão clara em relação à instrumentalização do capitalismo enfim, essa leitura marxista eu gostei da contribuição da autora nesse sentido, ela é muito clara nesse sentido. Só para falar uma coisa em relação ao que eu falei antes, que eu não sei se eu me expressei bem, eu também, quando eu falei essa coisa de polarização, não foi dizendo, eu acho que ela está diagnosticando uma série de coisas. E quando eu falo radical, não é assim, não acho que ela está criando essa polarização, ela também está identificando que essas polarizações existem. Quando eu falei radical, também não era crítico, tipo, querendo no sentido negativo, era mais no sentido de que é uma visão, que nem você falou, tá marxismo, tá tudo junto, e para ela isso tem que ser integral, né? Nesse sentido. Então, você tem que estar, as lutas têm que estar todas juntas, senão elas vão de alguma forma tá criando opressões, assim. E isso é uma visão que eu acho muito interessante, mas eu às vezes fico meio na dúvida, porque eu penso que às vezes as contribuições pontuais, por mais que elas também vão ter que ser problematizadas, porque elas também vão estar criando, elas também estão colaborando às vezes para um todo, entende? Mas isso é uma visão minha pessoal que eu não tenho pensado e tal, mas não foi também falando radical como uma crítica, foi no sentido, é radical, tipo, cara, a gente está contra o neoliberalismo, está né, isso tudo está bem, tudo transversal e junto, assim. Eu quero dizer que quando eu estava dentro do movimento feminista em Porto Alegre, a grande discussão que a gente tinha dentro do MUNG, que é o Movimento Unitário da Mulher Gaúcha, era a questão... A Candinha uma vez fez uma entrevista comigo que eu levantei essa questão, as lutas gerais e as lutas específicas. As lutas gerais, quem trazia para dentro do movimento eram as mulheres oriundas do Partido Comunista, que nós tínhamos que lutar contra o capitalismo. Há outras linhas específicas, eram principalmente mulheres que tinham vindo, inclusive, da França, do exílio da França, que colocavam que não, que o importante eram as lutas específicas, e se não se levantasse a questão das mulheres, não adiantava fazer uma luta apenas anticapitalista. E a gente defendia, e eu lembro bem disso, que a gente tinha que fazer as duas lutas, a luta geral, anticapitalista, e as lutas específicas. E isso o movimento de mulheres acho que não pode perder. Quer dizer, a Françoise, ela coloca bem. A luta é, sim, anticapitalista. E não tem como não ser. Então, quando eu faço minha crítica a ela, eu acho, sim, que ela pontua muito no sentido francês. Eu coloco mais reivindicando, e por isso que a sugestão de ler autoras brasileiras é fundamental. Começar a ver a nossa realidade, sem esquecer as Françoise da vida, sem esquecer a Simone de Beauvoir da vida, sem esquecer a Berta Lutz da vida. Então, são lutas que a gente tem que ver que são importantíssimas, mas são lutas gerais e lutas específicas.
Vó, tudo bom? Aqui é a Lívia que está falando. A senhora poderia dar uns exemplos de lutas específicas que vocês vivenciaram no movimento em Porto Alegre? Olha, dentro do movimento das mulheres, eu não sei se eram 4 ou 5 movimentos bem situados. Nós tínhamos o grupo SOS, eram as advogadas que lutavam contra a violência e davam apoio para mulheres vítimas de violência doméstica. Nós tínhamos o movimento das mulheres pela libertação, que eram mulheres que achavam que tinha que lutar pelos direitos das mulheres no sentido mais amplo. Nós tínhamos um grupo, acho que a origem mais era Santa Maria, o Germinal. Tinha um grupo muito específico da PUC. Então, tinha muitos movimentos com especificidades e que a gente tentou reunir nesse que eu chamo o Movimento Unitário da Mulher Gaúcha. E foi muito interessante essa experiência. Então, tinha muitos, eu não sei quantos, mas tem um estudo de uma socióloga, que eu não me lembro do nome dela agora, que fez um levantamento dessas diferentes, como é que eu vou dizer, seccionalidades que levantava a questão da mulher. Obrigada, vó. Estava lendo aqui uma frase, pensando no que vocês disseram. Ela diz, quando está falando das feministas burguesas do início do século XX, principalmente, diz assim: elas não enxergam que seu desejo de igualdade em relação a esses homens repousa na exclusão de mulheres e homens racializados e que a concepção europeia do mundo, da modernidade na qual se inscrevem, colocam mulheres e homens que não pertencem nem à sua classe, nem à sua raça, em uma situação de desigualdade de fato e de direito. Eu acho que isso aí dialoga com o que vocês estavam falando sobre os argumentos peremptórios, né? Que o desejo de ter uma vida melhor, que necessariamente se expressa como ter a vida igual a dos homens, é necessariamente um desejo que está perpassado pela opressão a corpos e pessoas racializados, né? E realmente, se a gente for pensar em âmbito estrutural, é isso mesmo, porque a gente está dentro do sistema e, infelizmente, o fato de ascender dentro do sistema significa que outras pessoas estão para trás, né? Estão sendo oprimidas. Mas é diferente essa concepção estrutural de que o desejo da mulher em melhorar a sua vida ou querer ascender e ter mais liberdade, mais condições, seja necessariamente opressor de outros, né? Então a gente tem que ser, eu acho que essa visão radical ela é totalmente possível e necessária dentro de um contexto em que a gente seja capaz de diferenciar a estrutura da vida, da trajetória e da subjetividade de cada pessoa, né? Porque senão a gente cai de novo no dogma... Exatamente, na localização daquela pessoa, onde ela tá, o que ela faz, como ela trata os outros, etc. Porque senão a gente cai de novo nessa coisa dogmática de apagar as diferenças, né? Então todas as mulheres feministas são assim ou assado, né? A gente tem que estar sempre, o tempo inteiro, contrastando essas duas dimensões, assim, o particular e o estruturante, né? E, desculpa... Acho que a Françoise levanta uma questão que, eu diria, em outras palavras, que nós, feministas de Porto Alegre, várias vezes fomos na esquina democrática com a bandeira: o silêncio é cúmplice da violência. Oi, Gurias, bom dia. Bom dia. Eu só compartilhando um ponto aqui que eu acho bem importante, assim, né? Porque lá pelas tantas, numa descrição sobre a questão ali do burkini, né? E do argumento da feminista que vocês mencionaram.
no sentido de, não, mas nós estamos fazendo isso pela libertação do outro, né? E aí eu fico pensando Ô, como Cris, só tenta falar um pouquinho mais alto. Tá baixinho. Tento. Obrigada. E aí eu fiquei pensando, melhorou? Tá. E aí eu fiquei pensando o quanto essa prerrogativa colonial, ela ainda nos habita, assim, né, num nível muito hard, porque sempre que a gente está pautado na libertação do outro, né, enquanto a gente está se colocando nesse lugar, né, eu vou libertar a outra que quer usar burkini, gente, né, quem sou eu? Né? Provavelmente alguma francesa que sabe como as coisas devem ser no mundo, né, tipo assim, e eu vejo isso muito, gente, muito presente, assim, sabe, daí eu queria fazer só uma ponte com duas questões bem práticas que dizem respeito a essas questões que eu estava ouvindo vocês discutirem, e que eu acho muito importante, assim, esse compartilhamento, né? Uma trabalhando no Macumba Lab, que é um coletivo de profissionais pretos do audiovisual gaúcho, né? E como vêm pessoas, ou sejam através de instituições de ensino, ou de órgãos, entidades e tudo mais, contatar o coletivo, e existe uma questão por trás dessa, né? Que ela tem uma premissa totalmente colonial, sabe? Assim, vem aqui que eu vou te dizer como que eu vou melhorar a tua vidinha, sabe? Tipo assim, tem uma coisa por trás ali, e isso é muito, gente, muito, muito, muito recorrente, né? Então, essa ponte para esse aqui e agora, e aonde a gente ainda se depara com esse tipo de premissa, eu acho fundamental para a gente poder ir fazendo essa costura, sabe? Tanto buscar lá nessa questão histórica francesa, da onde que está vindo isso, né? E aonde nessa raiz do feminismo que que o feminismo caiu na cilada de saber o que é melhor para o outro, né? Como prática libertária, mas também de estabelecer aqui, né? Outro dia estava também só um breve relato sobre a questão da questão reprodutivista. Enfim, tava com a prima da minha sócia, faz faxina, tudo mais, e aí eu chamei ela para ir lá em casa, buscando estabelecer essa coisa de rede, né, tipo assim, bom, eu tava precisando de um reforço, socorro, senhor, pandemia, e também, né, encontrar alguém que pudesse também fazer parte dessa questão de rede, que é uma outra questão que eu tenho pensado, até conversei com a Helena, né, como que a gente faz para distribuir, né, visto que a gente está nesse momento de crise, né, que espécie de distribuição a gente consegue criar numa rede e tudo mais. E aí tava conversando com ela, assim, batendo um papo, e aí ela me tava falando lá do namorado novo dela agora e tal, não sei o quê, mas que ela tava super apaixonada, tava ótima, mas que pena que ela não podia ter filho, né, porque quando ela saiu do parto do segundo filho, ela tinha sido esterilizada. Porque o pai do filho e a mãe assinaram algum documento. E eu fiquei num choque, gurias. Que é exatamente o choque do alto do meu privilégio, de não saber que isso existe e que tá aqui, ali, na prima da minha sócia, sabe assim? Pouco entendo, nunca estudei sobre direitos reprodutivos no Brasil, não fiz essa pesquisa, né? Talvez no alto da minha ignorância também eu ficasse chocada. Mas como tem algumas questões que elas ainda estão muito fortes, muito vigentes, assim, chocantemente reais, né? Assim, nessa realidade brasileira. Então, quando vocês também trazem o desejo por uma leitura de autoras brasileiras, eu também empatizo muito, porque eu tenho querido me aproximar, e questões de tempo e loucura pandêmica não tenho conseguido. Então, eu também super endosso essa escolha, porque eu acho que é fundamental cada vez mais a gente ir podendo fazer essa postura e aproximação, né? Porque eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode fazer para nos fortalecer, né? Não só enquanto entender as contradições e os paradoxos do movimento, mas também de aproximar isso desse ponto de vista, né?
tanto o conceito do sul global, mas assim, e a nossa realidade, né? E o nosso sul global. Assim, o sul nosso, né? Não necessariamente dentro desse conceito mais amplo do global, né? Enfim, só quis fazer essa ponte com algumas questões mais próximas que reverberam diretamente no que a gente vem conversando. Eu só gostaria de fazer um esclarecimento em cima do que eu falei, onde eu mais aprendi a me situar como branca, quando a Nelma, que era uma militante negra, e a Conceição, também uma militante negra, toda vez que eu fazia uma fala, de repente a Conceição levantava o dedo e eu dizia, ih, lá vem bomba. Porque a Conceição dizia, lá vem a Branquela ensinar para nós negros o que fazer. E eu tive isso sempre muito presente. Aprendi muito a ver que eu tinha muito que aprender, apesar do que eu achava a minha sabedoria feminista, com essas duas mulheres que, para mim, foram fundamentais na minha militância feminista, a Nelma e a Conceição. Exato. E eu acho que... Desculpa, fala. Não, eu ia dizer exatamente, né, o quanto eu acho que a potência também da gente estar fazendo esses grupos e fazendo esse tipo de estudo também é sobre a gente nos aproximar para essa desconstrução. Cada vez trazer essa desconstrução mais para perto de nós, né, para nós, acima dos outros, porque se a gente vai fazer desconstrução em relação aos outros, estamos caindo na cilada, mas fazer isso junto, né, compartilhando. Não, eu acho legal, assim, que hoje a conversa, né, ela parte, né, de uma intelectual, né, mais global, digamos assim, pelo posicionamento referencial dela, que não é tão local quanto um pensamento brasileiro, né, mas aí, juntando com o que a Sofia comentou e com o que a Enid falou, eu acho que cabe a gente também que está refletindo isso, tentar enxergar na realidade próxima como que isso está acontecendo e se articulando. E aí tem uma coisa que é também o que é o corpo político, né? Eu acho que é o corpo que está junto também fazendo um trabalho de base. Se a gente não conhece realidades, né, de periferia, de organização comunitária, a gente não tem muito como mapear a realidade, né? A gente vai ficar muito no plano intelectual e do que a gente comunica para o mundo. Então também poder estar aberto a uma escuta e a um diálogo, né, presente, aprender, porque tem muita mulher, muito movimento organizado, assim, no próprio Porto Alegre. E aí a gente conseguir identificar o que esse pensamento feminista todo está nos falando, fica muito mais claro, inclusive perceber essas interseccionalidades todas, né, da construção do pensamento. Então eu acho que a teoria sem a prática, ela também, né, claro, agora na pandemia é muito mais complexo, porque as nossas vivências na realidade elas estão bastante limitadas, mas eu acho que a gente tem essa capacidade, assim, de talvez até ir além, né, na produção do pensamento crítico, como na implementação dele nas nossas escolhas e no nosso fazer político, no momento que a gente consegue, tipo, tá atuando junto e nessa escuta e aprendizado, né, que é não só a gente veio da universidade aqui, aí, como diz a Sofia, temos a solução para seus problemas, não. Então, não estou criticando nada, mas só foi uma coisa que para mim é cada vez mais clara e é o que mais me provoca, né, no dia a dia, que é mais do que estar pensando sobre, é olhando no meu dia a dia como que eu posso, né, enfim, articular essa rede e empoderar mulheres e, enfim, tudo mais. Mas acho que é isso, é só um comentário. Estava pensando aqui também nessa própria ideia de sul global, né? Que nos estudos do grupo de estudos decolonial aqui da América Latina, a definição de sul global não é só a região sul do planeta, né? São todos os povos e, enfim, comunidades que estão numa posição subalternizada. Então, essas mulheres que a gente leu até agora, a Angela Davis e a Françoise, elas seriam do sul global político, mesmo sendo de países do norte, né? Só que isso também traz uma questão interessante com relação à importância da geografia até hoje, né? Da localização das práticas e dos saberes, porque, assim, tudo bem, existe uma identificação que pode ser transversal, interseccional, transfronteiriça,
mas também tem a concretude da vida que essas pessoas puderam desenvolver nos lugares onde elas nasceram, as condições, etc., né? E isso eu senti também, lendo, que todas as referências, por mais que elas se esforçassem em fazer essa transversalidade com mulheres da Argentina, do Brasil, enfim, das Ilhas Reunião, tinha muito exemplos da França mesmo, né? Então, a gente sente talvez um pouco o contraste entre o desejo da transversalidade, da globalidade, da luta, mas também as referências concretas de onde essa luta realmente se desenvolveu e quais exemplos de vida e de prática ela tem, né? Então, acho que faz falta mesmo a gente ter umas leituras, assim, concretas sobre o que aconteceu no Brasil nas lutas feministas daqui mesmo. Vai nos ajudar muito a construir um diálogo mais potente para a prática cotidiana também, porque a gente está num momento em que isso é o tema de transformação, né, gente? Se não for isso, a gente está perdida. Sim, Júlia, totalmente concordo, assim. Enfim, eu vou aproveitar a sugestão da Candinha de leitura. Eu dei uma olhada, assim, tem o livro, né, que é mais conhecido, da Lélia Gonzalez, que é Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, que eu acho que pode ser interessante, porque ele, né, no próprio título, está contemplando todas essas especificidades aqui que a gente acaba sentindo falta, né, nessa leitura que a gente fez da Françoise. Então, pode ser que seja legal essa leitura para a gente. E junto com isso, né, a gente estava falando, eu acho que tem uma questão da América Latina também, né? Porque mesmo aqui no Brasil, quando a gente pensa no Brasil, a gente tem acaba descolando o Brasil da América Latina. É uma tendência que a gente tem e também, né, enfim, é uma maneira de como a gente se construiu como nação, enfim, né? A nossa nacionalidade, assim, no continente é muito baseada na exclusão, né, dos vizinhos, assim. Então, eu acho que seria legal também a gente se preocupar. A Enid citou a Cusi Kank, né, que é uma autora boliviana. Eu acho que foi essa a autora aqui. Não foi? Sim. Foi ela. A Lígia conheceu, não foi? Lígia. Que ela traz uma discussão muito legal, assim, né? E também tem, por exemplo, a Julieta Paredes, que ela fala sobre o feminismo comunitário, que seria toda uma reflexão sobre as indígenas da Bolívia, né? E daí tem toda uma conexão com a natureza, com o buen vivir, que a Cusi Kank também fala, né? Porque eu acho que a Cusi Kank, ela também é boliviana, se não me engano. É, boliviana. Ela é boliviana. É boliviana, sim. E eu acho que a gente poderia ter né, fazer essa ponte, assim. E só para, né, puxar um galinho do que a Flávia falou, né, sobre essa questão do cuidado e da economia do cuidado, né? Eu acho que a Silvia Federici, ela é uma autora que, né, apesar de ser, né, ela veio da Itália, foi para os Estados Unidos, hoje mora nos Estados Unidos, né, ela faz uma série de reflexões sobre o surgimento do capitalismo, e de como que as mulheres foram sendo, né, colocadas dentro desse sistema, que eu acho que pode ser bem interessante para a gente, né? Enfim, daí, complementando a sugestão da Candinha, de Lélia Gonzalez, eu também gostaria de colocar aí no nosso panorama a Cusi Kank, a Julieta Paredes e também a Silvia Federici. Helena, para mim são eu diria, as seminais. Mas eu acho que é bom mesmo, gostei. Eu acho que é interessante, né? Eu gosto muito também da ideia de vocês trazerem autoras da
da Bolívia, né, de outros países além do Brasil. A gente tem essa tendência autorreferenciada, né, na América Latina, isso é bem bacana. Essa concepção da relação com a terra que eles têm, né, a gente trazer um pouco a realidade do uso do solo nos países, né, latino-americanos é histórico. Acho que é inevitável a gente não trazer um pouco essa leitura também do rural. Muito bacana. Eu vou só dar uma dica para Kuzykanski. Tem uma entrevista do Boaventura que está no YouTube, muito bonita essa entrevista. É fácil, acesse no YouTube a entrevista da Sílvia Kuzykanski Rivera com o Boaventura dos Santos. Legal. Mas nisso a Françoise menciona, né, inclusive, essa necessidade de mapear escritoras, enfim, pensadores, e as trocas, exatamente, que existem. Isso que é o mais bizarro. A gente tem essa construção nacional da história oficial de que nós somos diferentes dos nossos vizinhos latino-americanos, porque falamos português, porque é um país de dimensões continentais, blá, blá, blá. Mas por debaixo e através da história oficial tem uma série de intercâmbios entre movimentos revolucionários da América Latina, entre movimentos de mulheres da América Latina, que seguem acontecendo e que são construções históricas das quais se a gente não for atrás, a gente não fica sabendo, porque evidentemente não estão na história oficial, né? Mas existem. E eu estava lendo esses tempos sobre a Revolução da Nicarágua e todos os movimentos, tipo, a importância das mulheres na Revolução da Nicarágua, especialmente nas campanhas educacionais, e o quanto diferentes grupos de mulheres da região, da Argentina, da Bolívia, de própria Cuba, foram para lá para ajudar na Revolução. Enfim, então tem coisas que aconteceram e seguem acontecendo, só que num nível de existência que não é talvez o superficial, né? Que são essas coisas mais de longo prazo e de construção alternativa mesmo, que inclusive por uma opção política não querem aparecer, né? Me perdoem se eu falo muito sobre a questão, estou sempre de boca aberta falando, né? Como diz a outra, sou uma boquirrota, mas na Bolívia, há muitos anos atrás, eu não saberia dizer quantos, teve uma greve histórica dos mineiros de Minas de Prata, e que daí as mulheres assumiram a greve, e foi uma coisa extraordinária esta greve dos mineiros, apoiado depois por greve das mulheres, em Cochabamba. É uma luta muito bonita que vale a pena a gente conhecer. Muitos temas, né? A gente vai lembrando de várias coisas assim, que são muito interessantes da gente poder associar na nossa discussão. Bom, eu acho que... O que vocês acham? A gente pode deixar o livro da Lélia Gonzalez para o nosso próximo encontro? Beleza. Aí eu topo. Tu topa, Yanid? Ótimo. Claro. Maravilha. Já topei. E aí, quem é que pode ser encarregada da relatoria? Candinha! Pois é, né? Aquela que deu a ideia. Tá bom, eu posso. Aliás, a Helena e a Candinha me devem até hoje a entrevista que fizeram comigo e que nunca consegui ler. Ler? Mas é um livro, ó. Eu não transcrevi. Aliás, é uma boa ideia, né? Transcrever. Acho que deveria. Eu vou... Teoricamente, ainda está online. Foi o TCC que eu fiz na graduação de jornalismo, foi sobre feminismos, e aí eu entrevistei várias feministas do Rio Grande do Sul, entre elas a minha avó, minha inspiradora no feminismo e que me apresentou o feminismo. E tem o site ainda, né? Porque
tem vários problemas técnicos, assim, do ponto de vista do vídeo, que deixam a desejar, mas tem algumas entrevistas muito legais, assim, foi um processo muito legal, e a Helena me acompanhou, me ajudou neste processo, e eu posso mandar o link, e aí eu vou mandar para ti também, Vó. Teve várias entrevistas que foram bem bacanas. Caleidoscópio feminista, né? Caleidoscópio feminista era o nome. Sim. E eu me lembro, o primeiro contato assim que eu tive com a ideia de feminismo foi com a Enid, né? Quando eu frequentava lá o Las Palmas e tinha aquele quadro, aquela foto assim que tipo a original são vários operários sentados num andaime assim suspenso, acho que é em Nova York, né? Deve ser. E daí tinha a foto de várias mulheres operárias, assim, no mesmo andaime. E foi ali que eu pensei, nossa, é verdade, né? Não... Por que só tinha homens e não tinha mulheres? Daí que deu a viradinha, assim, de chave. Sim. Eu queria só falar uma coisa rapidinho. Não sei se... Tá dando pra me ouvir? Tá. Não, é que primeiro eu queria agradecer pelo grupo hoje, por todas as colocações. Queria dizer que uma coisa que eu venho aqui meio... Não sou uma estudante de feminismo, então, principalmente, né, na profundidade do academicismo. Então, venho mais como uma representante de fora, assim. E aí, uma coisa que me passa muito na cabeça é como que a gente leva esses conteúdos, né, para as pessoas, porque cada vez mais que eu converso com pessoas fora da minha bolha e, enfim, a gente vai vendo como o feminismo como as pessoas não têm uma concepção do feminismo, ou muitas vezes as pessoas caem num feminismo achando que feminismo é sinônimo de feminismo liberal branco. E aí elas fazem a mesma crítica que a Françoise propõe, mas aí atacam o feminismo como um todo, né? Então eu fico pensando até que ponto quando eu li, eu pensei, yes, argumento, tipo, eu só li a introdução, mas, né, devagar e sempre. Mas eu li e pensei assim, que bom, porque aqui vai ter argumentos, porque às vezes, enfim, eu por não estudar tanto, às vezes eu não tenho argumentos para dar para as pessoas, né? E aí eu fiquei pensando em formas acessíveis de acessar esse tipo de conteúdo e esse tipo de pensamento. E um exemplo muito legal é a tirinha que é do Luiz Leandro de Assis, eu acho, que tem no Instagram, que eu posso passar, que ele faz umas tirinhas que o nome atual é Confinada, que é de uma influencer que tem uma empregada e as relações que se passam entre elas. E que esses dias eu até comentei, Françoise Verger curtiu isso, porque lendo pelo menos o início do livro, a gente consegue fazer várias relações, né? Então fica uma coisa a se pensar, né? Quais são as pequenas iniciativas que a gente pode fazer para que essas informações vão além, né? Seja por meio da arte, seja por meio de aulas, seja por meio de conversas de micropolítica, tipo... Mas como que isso pode fazer? Porque tem muito erro de concepção ainda fora da bolha em relação ao que é o feminismo, né? O que mostra que é uma conversa que não está nem um pouco escassa, que a volta e meia tem que se voltar para a base, né? Enfim, é isso. Uma dúvida, assim, porque eu acho muito legal essas tirinhas que você falou, do Confinada, e eu já pensei se tem elas fora do Instagram, se alguém sabe, porque eu já quis mandar pra gente que não tá no Instagram, e aí eu não sei esse negócio. Ele deve ter um site, eu vou catar isso. Já pensei, porque é muito legal, assim. É muito bom, né? Bem didático, simples, né? E eu sou sempre dessas de como é que tu pode transformar uma coisa que é tão profunda em algo acessível, né? Então, acho que é um bom exemplo, assim. Sim, e até conexões com a arte, né? Isso é legal, assim. Se alguém também tiver ideias para o nosso próximo encontro, de coisas que a gente pode juntar, pode ficar legal também. Gurias, eu quero dizer muito obrigado. Eu estou ficando cada dia que nem diz o alemão. Eu vou dizer em alemão e depois a Candinha pode traduzir. Man wird alt wie ein Kuh und lernt immer noch was dazu.
Consegue traduzir? Man wird alt wie ein Kuh und lernt noch immer was dazu. Ein Kuh, uma vaca? É, a gente fica velha, traduz? A gente fica velha como uma vaca, mas e sempre aprende algo mais. Roda? É tipo isso, né? Sempre aprende algo novo. Obrigado, gurias. Muito Maravilhosa! Obrigada, Enid. Muito obrigada pela tua presença. Adorei te ver. Eu também. Igualmente, igualmente. Beijo, beijo. Beijo. Tchau. Tchau, Tchau, beijo. Guria, só para a gente deixa para o dia 5 de abril, então, segunda-feira, 5 de abril, pode ser? 5 de abril. Uhum. Sim. Então, Lélia Gonzalez, Candinha, relatora. A gente pode ver o que a gente encontra na internet da Lélia, né? Porque ela tem um livro que recém foi reeditado, acho que não sei por qual editora, que está nos mais vendidos, mas daí se nem todo mundo consegue comprar, eu acho que a gente pode compartilhar os PDFs como a gente tem feito, né? Sim. E daí todo mundo consegue ler. É, mas eu acho que deve ter o PDF, que é um livro bem... lado. Então tá, meninas, um prazer. Eu vou ler, então eu também não tenho muito conhecimento, gente. Né? Fazer uma relatoria à altura das duas últimas, que foram muito boas. Ai, imagina, né? Claro. Gurias, vou indo lá. Muita gratidão. Eu também, voltar ao trabalho. Um beijo, foi ótimo. Bom dia para vocês. Bom dia, feliz Dia da Mulher. Vamos, porra! Beijo. Obrigada, bom Beijo, conversar. bom dia, gurias. Boa semana. Beijão. Beijos, gente. Muito obrigada. Beijos.